המשיח אני מאמין, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. Agora sim, um som, né? Parashat Emor, mais um estudo, mais uma semana falando da Parashat Shavua, Parashat Emor, e que começa no capítulo 21, Passuque 1, e que nos diz: Vaiomer Adonai el Moshe, Vaiomer Adonai el Moshe Emor el Kohanim Bnei Aharon Va'amarta Elechem lenefesh lo itma be'amaev. E disse Hashem a Moshe, dizendo, dizendo aos Kohanim, filhos de Aharon, e disse para eles, Elechem, para uma alma não se impurificar para o seu povo, né? Traduzindo aqui de acordo com o tradutor, que nenhum sacerdote torne-se ritualmente impuro pelo contato com uma pessoa morta, quando há outros entre o seu povo para cuidar do enterro. Bom, eu quero começar falando um pouquinho sobre o nome da Parashá. Parashá Emor significa diz, ou disse, ou falou. E há quem diferencia o verbo amar, não amar em português, amar, que significa falou, Aleph, Mem, Resh, ou o verbo davar, não davar de palavra, mas o verbo davar, que significa também falou. Muito embora a palavra davar seja, o verbo davar seja relacionado à palavra davar. Ok? Então há uma diferença entre dizer e falar. O que significa isso? Falar é falar com a boca, enquanto dizer está relacionado à mensagem que se passa. Ou seja, há muita gente, alguns de nós, muitas vezes, falamos sem dizer nada. Ok? Não há significado, não há mensagem naquilo que se diz. Ok? E a pergunta que os nossos sábios fazem, Rashi faz, e Bar também, é: por que Hashem usou duas vezes a mesma palavra? Porque a Torá usa duas vezes a mesma palavra. Na maioria das vezes, esses textos começam com Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Aí você vê os dois verbos. Vaidaber, o verbo davar, lemor, o verbo amar. Então, Hashem fala para Moshe dizer. Ok? Mas aqui não, aqui ele usa duas vezes o mesmo verbo. Vaiomer Adonai el Moshe emor. E disse, fala, e Deus disse a Moshe, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, dizendo, e ele vai usar mais embaixo uma outra aplicação do verbo amar, que é ve'amartá, que é a forma imperativa do verbo amar. Ve'amartá é diga, ou para dizer e diga a eles, para uma alma, lenefesh, não se impurificar com o seu povo. Bom, vamos entender isso aqui. Então, Rashi vai dizer que aparece duas vezes a palavra emor para mostrar que deve ser falado a todos os sacerdotes, mas que também essas mitzvot também estão relacionadas ao povo. Ok? A todo homem adulto que também é um sacerdote. Ok?
Parabar, não, Parabar, ele transmite essa mensagem ao sacerdote e transmite essa mensagem também ao Beit Din, que deveria orientar o sacerdote quanto ao ensinamento que deveria se dar ao povo, porque o Beit Din propriamente, ele não era destinado ao ensinamento, ele era destinado ao julgamento. Din significa juiz, tá? Ou Dayan significa juiz, na verdade Din significa juízo, Beit Din é a casa de juízo, mas não se trata especificamente do local físico, mas do corpo de juízes que forma pelo menos 3 pessoas, sempre um número ímpar, e deveria ser orientado ao sacerdote. Então, por que os nossos sábios se preocupam com isso? Porque nós acreditamos que nada, nenhum texto da Torá está colocado de forma sem significado. Nada é por acaso. Tá? Uma pessoa tem um propósito. Porque usou 2 vezes a palavra omer, né? Ou emor, ou o verbo amar, e isso, inclusive, é tão evidente aqui, é uma questão tão evidente na primeira liá, que a própria Parashá mereceu ganhar o nome desse verbo, emor. Ok? Por conta dessa discussão. Bom, em outras palavras, Moshe não tinha apenas que falar, Moshe tinha que dizer. O que significa isso? Que mais do que falar, mais do que explicar, é preciso se fazer entender. Ok? Deve-se falar no nível que o povo é capaz de entender, ou deve levar o povo a se elevar para fazer e formular suas próprias questões. Nossos sábios nos ensinam que um Rav, um rabino, não deve trazer ensinamentos novos de uma forma pronta, mas ele deve trazer ensinamentos na forma de questões, para que os próprios discípulos busquem as respostas para essas questões. Então ele deve colocar as perguntas ao invés de colocar as respostas prontamente. Para quê? Para dar a oportunidade que esses discípulos busquem o entendimento para que possamos crescer juntos. Ok? Então, um mestre não deve estar tão preocupado em dar as respostas, mas sim em levar as pessoas a fazer as perguntas certas. Porque o homem não é conhecido pelas respostas que dá, mas pelas perguntas que faz. O que significa isso? Que as perguntas refletem nossas preocupações. Dependendo da pergunta, nós conseguimos detectar o que realmente está por trás daquela pergunta e quais são as inquietações do ser humano. Ou seja, quando as nossas perguntas se centralizam em coisas prosaicas, prosaicas significa coisas seculares, coisas do dia a dia, coisas comuns, então significa que nós somos pessoas superficiais ainda. Ainda não conseguimos acender as preocupações que devem realmente povoar nossa mente, nossa alma. Então, conforme nós elevamos o nosso intelecto, as perguntas vão mudando. As perguntas vão se transformando, as questões vão sendo substituídas por questões mais pertinentes. Entenderam isso? Então, a palavra dizer aqui está relacionada ao fato de que Moshe dizia e não apenas falava. Ou seja, ele levava seus discípulos, os sacerdotes, o sinédrio, aqui ainda não é mencionado o sinédrio ainda, mas levava os seus discípulos, os chefes das tribos, os rechaim das tribos, os roshim, que é o texto que usa lá, a compreender o que ele dizia. Ele não apenas falava.
ele realmente levava as pessoas a uma compreensão mais elevada daquilo que ele estava ensinando. Ele levava as pessoas a crer. Ok? Ele não dizia coisas que as pessoas... Como é que eu vou tentar explicar isso? Quando ele falava, as pessoas entendiam completamente o que ele dizia. Ok? Ele usava de recursos para ensinar de uma forma que aquilo entrasse no coração das pessoas e elas realmente passavam a acreditar no que ele dizia. Então isso é um dom. Moshe não tinha esse dom quando foi chamado, ele tinha o lábio incircunciso. O que significa isso? A palavra incircunciso aqui, alguns interpretam fisicamente, tinha a língua presa. Outros dizem que não, que ele tinha uma palavra muito dura e que ele não estava acostumado com a multidão, a falar com as pessoas, e ele demonstrava uma pessoa insegura, e essa insegurança levava ele a tomar atitudes irrefletidas, e ele fala: eu sou incircunciso de lábios, ou seja, eu não tenho um linguajar para fazer as pessoas entender, o povo de Israel, eu não tenho um linguajar judaico. E Hashem pergunta a ele, então, quem fez a boca do homem? Isso nos leva a uma reflexão sobre o poder da boca. O nosso Rav Yaakov vai falar que a boca profere bênçãos e profere maldição, e que a boca tem poder. Por quê? Porque Hashem criou o mundo, o universo, todas as coisas, por meio da palavra. Então, na nossa palavra, na nossa boca, está a criação, o poder criativo. Nossos sábios vão dizer ainda que os anjos e os demônios são criados pela boca. Ok? Nós criamos esses Satanim, criamos esses inimigos pela nossa boca, e criamos também os Melachim, os anjos. Então, nós somos os responsáveis reais pela criação dos verdadeiros inimigos através daquilo que dizemos. Então, a Parashá, Emor, está ligada ao potencial da palavra. Está ligado ao membro importante que realmente cria todas as coisas. E a Parashá começa com Moshe Rabbeinu dizendo, e ela termina, a reflexão de ontem do Kabbalat Shabbat, e ela termina justamente com um homem que blasfema. O que significa isso? Que ele atingiu um nível mais profundo da iniquidade a ponto de blasfemar contra o próprio Deus e merecer ser morto. E isso está relacionado com a menorá. Por quê? Porque a menorá, nós sabemos, tem 7 lâmpadas. E essas lâmpadas deveriam ser acesas todos os dias. E o shamash, a chama do meio, deveria acender as demais. Ok? O que significa a menorá? Tem vários significados. Me perguntaram essa semana. Um dos significados está relacionado ao Shabat. Outro significado está relacionado com as 7 esferas, ou chamados 7 céus. Outro significado está relacionado às 6 manifestações do Ruach Elohim, citado lá em Isaías capítulo 11, verso 1 em diante. Mas eu quero utilizar a menorá para falar dos níveis de ascensão da alma humana. E eu introduzi esse tema ontem e coloquei no meio
a figura do Benoni, de acordo com o Tânia, o que é o Benoni? Sim. Benoni vem da palavra Bein. A gente fala Aroshe Bein Aravim. Ou seja, não, Bein significa entre. Fica no meio. Ok? O Benoni é aquele que está no caminho do meio. Ele não é um tzadik, não é um Hassid, ele é um Benoni. Ok? Abaixo do Benoni, nós temos o pecador, nós temos o Rashá imperfeito, o Rashá incompleto e o Rashá completo. E acima do Benoni, nós temos o Hassid, nós temos o Tzadik incompleto e o Tzadik completo. Então isso nos dá sete condições da alma humana, 7 condições do caráter humano, na verdade. Né? 7 dimensões do caráter humano. Então, todos nós nascemos com a potencialidade, ok, de sermos minimamente um Benoni. O Midrash, não usando de um linguajar literal, porém um linguajar moral, vai dizer o seguinte: que desde o 40º dia da fecundação, 40º dia da gestação de uma criança, o Malach Gabriel, o anjo Gabriel, vai até a criança e sussurra toda a Torá no ouvido da criança, ao longo dos 9 meses. Você não precisa entender isso literalmente, mas nossos sábios usam essa linguagem, que a criança recebe, a partir do 40º dia de vida, de gestação, a Torá no seu ouvido. Depois, quando ela nasce, antes dela nascer, o anjo Gabriel toca seu lábio. E ela esquece tudo. O lábio, por isso, nossos sábios dizem que por isso o nosso lábio tem essa coisinha aqui, que é o toque do anjo Gabriel. A criança esquece, mas fica dentro dela. Ela esquece com o seu consciente ativo, mas no seu consciente inativo, a Torá está depositada em todos os seres humanos. E que, quando o anjo Gabriel não, ou se esquece, ou enfim, ou é ordenado para isso, não toca o lábio da criança, a criança nasce com o seu consciente ativo, lembrando de toda a Torá. E aí é dito que Moshe Rabbeinu não tinha isso. 2 coisas é dito a respeito de Moshe Rabbeinu. Número 1 é que Moshe Rabbeinu nasceu circuncidado. Isso pode acontecer, crianças nascerem sem o prepúcio. Quando isso ocorre, aquela criança é vista como uma coisa especial. Moshe Rabbeinu teria nascido circuncidado, o que explica por que ele não circuncidou seu filho. Bom, há quem fala isso. E Moshe Rabbeinu nasceu sem essa, como é que eu vou dizer, essa cavinha, né? Sei lá, do lábio. Então Moshe tinha a Torá na sua mente. Então significa que à medida em que uma criança é educada no Rinur, ele é educado na educação judaica, na verdade, e ele é ensinado na Torá, o ser humano é ensinado na Torá, na verdade você não está aprendendo algo novo. Você está apenas indo buscar, dentro do consciente humano, aquilo que já está lá. Ok? Aquilo que já está lá. Mas à medida que o ser humano não é educado no caminho da Torá, desde sua infância, essa essência da Torá se torna cada vez mais profunda até se tornar inacessível. Então essas são isso explica as condições do caráter humano, que vai do Benoni ao Tzadik ou do Benoni
até o rachá completo. E por que ele toca a boca? Novamente, de novo a boca. Tá? De novo a boca. Porque a boca está relacionada ao processo criativo. E está relacionada me fugiu a palavra. Está relacionada ao processo criativo e está relacionada, desculpa, agora sim, está relacionada ao pecado. Por quê? Porque o primeiro pecado do Éden não foi o fruto. O primeiro pecado do Éden foi a Lashon Hará. Quando Rava se envolve numa conversa frívola com a serpente, com a Nahash, e essa conversa deu origem a pensamentos, deu origem ao pecado. Então, quando Yaakov Avinu vai falar que a vida e a morte estão no poder da língua, e que é o órgão mais difícil de ser controlado, na verdade. Foi justamente contra Deus o que leva o homem ao exílio do Éden. Vamos trazer o Éden para uma reflexão um pouco mais moral. O que representa o Éden? O Éden representa a infância. E qual é a diferença principal entre a infância e a fase adulta? O que a infância representa? A infância representa a inocência. A infância representa a inocência, a pureza. Enquanto a fase adulta representa o juízo. Então, à medida em que o homem se torna adulto, ele se torna ajuizado, né? No sentido de saber a diferença entre o bem e o mal. No livro do profeta Isaías, capítulo 7, é dito: ele comerá mel e coalhada em mel, está escrito lá, até que saiba discernir o bem e o mal. Significa que, à medida em que uma criança sabe definir o bem e o mal, ela já se tornou previamente julgável pelos seus atos. E o Éden representa isso, representa a nossa inocência. E o exílio do Éden, que os nossos antepassados sofreram, né, Adão e Rava, significa a condição de exílio em relação à presença divina na nossa vida. O que nos faz vítimas da própria condição que nós mesmos nos colocamos. E aí, de novo, os sábios vão dizer que, à medida em que cumprimos uma mitzvah, estabelecemos uma atração para novas mitzvot serem cumpridas. E à medida em que deixamos de cumprir uma mitzvah, então estabelecemos uma força inversa que nos leva a descumprir outras mitzvot. Qual é a lei que rege isso? Uma das leis de Newton, chamada lei da inércia. A inércia é a tendência a algo permanecer em seu estado inicial. Ou seja, tudo que está em movimento tende a ficar em movimento, até que uma força contrária o faça parar. Por que quando você joga um peão, o peão gira e depois ele para? Por que ele não continua girando? Por causa da gravidade. A gravidade é essa força que exerce sobre o peão, que faz ele parar. Se não houvesse essa força, o que ia acontecer? Ele ia continuar girando. Para sempre. Okay? Da mesma forma, se ele está parado, ele tende a ficar parado. Né? O peão não sai girando sozinho. É preciso uma atitude inicial para fazê-lo tirar daquela situação de inércia. Então, quando
cumprimos uma mitzvah, damos um passo na direção, quando tomamos uma atitude, essa atitude nos leva a novas atitudes. Quando deixamos de tomar uma atitude, essa falta de atitude nos leva também a nos esquecermos de outras atitudes. Então, o segredo é manter-se sempre em movimento. Todas as vezes que o nosso povo parou, ele decaiu. Toda vez. Porque o tabernáculo do deserto era móvel por causa disso. Para manter o povo em movimento. Água que para apodrece. O segredo da oxigenação da água é o movimento. Assim também a alma humana. Isso. Uhum. Sim. E por isso você coloca no aquário aquelas motorzinhos para continuar movimentando a água, porque o movimento da água a oxigena. E quando a água para, ela morre. Então, o segredo de uma vida saudável, de uma vida bem-sucedida, é se manter em movimento. Tá? E a palavra gera movimento. Seja um movimento para o bem, ou seja um movimento para o mal. Ela traz de dentro para fora, e ela tem o poder de realizar, de tornar real no mundo físico aquilo que pode já ser real no mundo das ideias, como dizia Platão, no mundo das ideias. Existe o mundo das ideias e existe o mundo físico. Então, tudo aquilo que existe no físico existiu antes na condição de ideia. Outra questão importante é um processo que nós chamamos de somatização. A somatização não tem a ver com soma, a operação da aritmética. A soma em grego é corpo, carne. Tá? Soma. Somatização, somatizar, é quando algo torna-se pervertido no seu corpo. Isso, está dentro. A partir dessa ideia, é dito que todas as doenças têm origem na alma. Todas as doenças têm origem na alma. Se a alma adoece, o corpo adoece. Eu não sou muito adepto da ideia de que toda doença nasce da alma. Mas eu sou adepto de que toda doença da alma, essa sim, torna-se uma doença física. Já que a alma... Não. Quando eu falo da alma, nesse caso, é a consciência. É o psicológico. A alma não é a alma agora enquanto uma alma, né? A alma enquanto intelecto. Aquilo que trazemos dentro de nós, ela é somatizada, ou seja, ela é trazida para o nosso físico. Acredita-se que boa parte dos tipos de câncer, por exemplo, são somatizações de coisas que trazemos dentro de nós. Outras doenças também acontecem. Diga. Encuca. Isso. Uhum. Exato. Então, uma autossugestão. Uhum. E aí, quando ela é transformada em palavra, ela deixa de estar apenas na tua mente, ela é falada com a sua boca, ouvido com os seus ouvidos. Em outras palavras, a sua mente aprende com você mesmo. Ela recebe uma ordem de você próprio. Ok? Sim. Exatamente. Quando é algo que você, na sua mente, você já aceitou, você já acredita, e você transforma isso em... Uhum. Ela piora. Ela piora porque ela reduz o poder da resistência do seu corpo, da atitude do seu corpo, da reação que o corpo deve ter às doenças. Ok? Então, o corpo é governado pela mente e não o contrário. É o inverso. Exatamente. Um corpo sadio precisa de uma mente sadia. Diga, querida. Hã?
Não, eu não estou falando, por isso que eu disse que eu não acredito, é claro que, por isso que eu disse que eu não sou adepto da ideia de que toda doença tem origem na alma, mas eu sou adepto da ideia de que toda doença da alma se reflete no campo físico. Tá? É o contrário. Eu acredito... Hã? Uhum. Eu diria o seguinte, tem doenças, você pega uma gripe porque você tem um vírus, né? Você pega um vírus, ok. Mas, se o seu corpo tiver uma resistência, e a resistência está ligada ao movimento, e o movimento está ligado a uma atitude mental, e está ligado àquilo que você diz, então o teu corpo reage de uma forma mais positiva com relação àquela doença. Ok? Então, em outras palavras, você se torna mais resistente. Mas se você já está numa situação emocional debilitada, abalada, você se torna mais vulnerável a desenvolver certas doenças. Sim. Sim, a chamada anorexia, né, que é uma patologia mental, acaba morrendo. Mas o inverso também é verdadeiro. Pessoas obesas também, elas pensam como pessoas obesas. Então é preciso fazer um trabalho mental, né? Mas enfim, eu não quero me delongar muito num tema só. Vamos lá para Yeshayahu. Yeshayahu, quando foi chamado, aconteceu igual a Moshe Rabbeinu. Não é? Moshe Rabbeinu falou, eu sou duro de falar, sou incircunciso de lábios. Yeshayahu falou o quê? Eu sou impuro de lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí o anjo, que estava com ele, aquele serafim que apareceu para ele, ou seraf, né? Ele tomou uma brasa do altar e colocou na sua boca. O que significa que ele transformou os seus lábios em lábios puros. O silêncio, por mais difícil que seja, o silêncio, ele tem um efeito positivo na nossa vida. Ok? Em outras palavras, somos donos daquilo que dizemos, não dizemos, e somos propriedade daquilo que falamos. Então, se nós quisermos modificar nossa vida de verdade, é preciso primeiro modificar o nosso falar. A recuperação de uma vida saudável, tanto no campo emocional, quanto no campo espiritual, quanto no corpo mental, é preciso modificar aquilo que dizemos. É preciso refrear a nossa boca e, mais do que isso, é preciso começar a falar coisas positivas. Então, uma das maiores problemas do povo na hora de atingir seus objetivos de chegar até Canaã está relacionado ao que eles murmuraram. E a murmuração, ela é a piora da nossa condição. Quando nós murmuramos, reclamamos, a primeira coisa que nos motiva na direção da murmuração é a falta de gratidão. Toda gratidão. Sim, mas estar descontente é de uma certa forma, ser ingrato com a situação atual. O que significa ser ingrato? Não é só isso, é não conseguir mais enxergar aquilo que há de bom em tudo.
Exato, exatamente. É conseguir focar. A ingratidão é não conseguir enxergar, é um tipo de cegueira que nos impede de enxergar aquilo que ainda há de bom. E aí nós entramos numa situação onde aquilo que é bom sempre está no nosso passado ou está no nosso futuro. Mas como o futuro não existe, o futuro é sempre aquilo que não aconteceu ainda. Então quando a gente chega no futuro, concorda que ele deixa de ser futuro? Não, eu espero que sim, né? Então o futuro na verdade não existe. Então se o futuro não existe e eu coloco minhas esperanças somente no futuro e não consigo focar naquilo que há de bom no presente, em outras palavras, eu nunca vou ser feliz. Porque a felicidade é aquilo que está acontecendo agora, no presente. Por isso chama presente. No português isso funciona, em outras línguas não. Oi? Você está vivo? Então não é ruim. Exato. Sempre há algo a ser focado. Porque se você perde esse foco... É uma questão de escolha. De perspectiva, sim. É uma questão de perspectiva. Aham. Aham. Tudo tem. Só que a gente está... Uhum. Ou mercado de pulgas também, né? Que vende o passado, né? É. Aham. Uhum. 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 Então, tudo está relacionado com a palavra e a palavra gera atitude. Que está escrito: vai daber Elohim Yerior, vá Yerior. E disse Deus: haja luz. E houve. Vai Omer não. Vai Omer Elohim. Desculpa, não falou. Disse. E disse Hashem, disse Deus: faça-se a luz, e a luz fez-se. A única coisa que Deus realmente fez com suas mãos, é que Deus tem mão, não tem. Mas enfim, metaforicamente falando, a única obra da criação divina onde houve uma intervenção direta e não uma intervenção meramente da palavra, foi o homem. Todas as demais coisas foram criadas pela palavra. Fala, Sandro. Sandro, quando faz assim, é que não está concordando muito. Diga lá. Não colocou. Não, ele fala. Os animais, Não. Produz a terra. Ele ordenou que os animais foram saídos da terra. Mas o homem não. O homem Hashem tirou da terra. Fala lá com suas mãos. Formou o homem. A palavra formar é dar forma. Ele deu forma ao homem. E do homem, não, ele não formou a mulher. A mulher ele tirou do homem. Sim, mas usou as próprias mãos. Sim. De novo, houve uma intervenção direta de Hashem, não uma intervenção meramente pela palavra. E o que significa isso? Que tudo se cria pela palavra.
situações se cria pela palavra. Coisas se cria pela palavra, com exceção do homem. Significa que para nós é preciso mais do que dizer, é preciso tomar uma atitude prática. É preciso haver uma intervenção direta. Sair da zona de conforto e partir para uma atitude na contramão daquilo até que eu acredito. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que não está conseguindo trabalho, está com dificuldade de conseguir emprego, ela deve sair de casa. Ela deve buscar, ela deve ir atrás. Ela deve estar motivada, mas ela não deve ficar em casa. Porque se ela fica em casa esperando as coisas acontecerem, esperando o Luiz Ricardo chegar na porta dele e falar: a felicidade bate a sua porta. Você lembra disso? tinha um quadro do Silvio Santos, chamava A Felicidade Bate a Sua Porta. Chegava lá o Luiz Ricardo: você está com os carinhas do baú em dia? Então você vai ganhar o caminhão, né? Caminhão. Então, não vai acontecer isso, né? Não vai acontecer isso, a não ser que você esteja, na verdade, fazendo algo. Hashem nunca chamou uma pessoa que estivesse parada. Nunca. Mas eu estou parado, eu estou estudando. Não, uma pessoa parada, uma pessoa que está nisso, ela não consegue tomar uma atitude. Então, ela não está pronta para uma ação. Ok? Por quê? Porque a lei da inércia passa a atuar sobre ela. Então, quando Hashem chamou Elisha estava arando os bois. Quando Hashem chamou Moshe Rabbeinu, ele estava pastoreando ovelhas. Quando Hashem chamou David Ameler, ele estava pastoreando ovelhas. Quando ele chamou Shaul, ele estava cuidando das mulas de seu pai. Quando o Rav Yeshua fez seus discípulos, ele viu Keifa e ele estava pescando. É claro que às vezes você está pescando, né, Sandro? O Sandrão estava pescando. O problema é que o Sandro pesca de vara, de caniço, né, de vara de pescar. Quem pescava de rede. Mas, enfim, cada um pesca quando pode, né? Uma tarrafa quando a polícia... Quando o Ibama não chega, né? Não, é verdade. Então é verdade. Mas, às vezes, também, é preciso de uma palavra para tirar a pessoa daquela condição. E até para fazer a pessoa mudar a direção de suas expectativas. No caso do Rav Yeshua, ele chegou nos seus discípulos e falou o quê? Joga daquele lado ali. A gente passou a noite toda tentando pescar e não pescamos nada. Não, mas agora joga daquele lado ali. Né? Vai na fé. Joga daquele lado. Então, quando uma coisa não dá certo de uma forma, é porque você está fazendo da forma errada. Não há nada que você não se esforce que não dê certo. Ou você muda a forma de fazer, ou você desiste e busca uma outra coisa para fazer. Coisa de para-choque de caminhão, mas funciona. Mais vale as lágrimas de não ter vencido do que a vergonha de não ter tentado. Então, ou você está fazendo a coisa de forma errada, ou você não merece essa coisa que você está fazendo. Então, não vai tomar aquela frase do Homer que diz, se uma coisa é difícil de fazer, então é porque não é para fazer. Para cada coisa existe uma fórmula de fazer. A questão é se você está disposto a pagar o preço por aquela coisa. Mas existe uma solução
no universo para cada coisa, para cada problema existente, existe. Mesmo que você ainda não tenha descoberto. Tem 10 soluções para cada problema. E aí tem um livro chamado A Forma Judaica de Resolver Problemas. Né? Já ouviram falar desse livro? A Forma Judaica de Resolver Problemas. Eu não lembro se é do Newton Bonder, de quem... sim, não, acho que não é da CFA, não. Enfim, a Forma Judaica de Resolver Problemas, ele fala que... Não, ele diz o seguinte, que o problema é como um objeto. E que você olha o objeto de um só ângulo. E por isso você não consegue resolver aquele problema. E que o segredo está em você conhecer o problema de uma forma tridimensional. Ou seja, que você conheça todos os lados daquele problema. Em outras palavras, olhe pelo outro ângulo. Olhe por trás, vire o problema. Olhe por trás e procure uma outra entrada para aquele problema, ou uma outra saída para aquele labirinto. Ok? E tudo isso é gerado pelo poder da palavra. A palavra encorajadora, a palavra positiva em relação a nós mesmos e em relação às pessoas, ela é capaz de produzir realizações, mudanças e novas direções. Mesmo que essa palavra não venha de nós, essa palavra pode vir de uma outra pessoa, mas todos nós precisamos de uma palavra. Sim, uma palavra é capaz de levantar uma pessoa ou de fazer a pessoa cair de vez. Exatamente. Então você deve sempre ter uma palavra encorajadora. Isso é uma coisa difícil para a gente. Porque, de novo, nós somos levados sempre a ver a perspectiva ruim, seja das coisas e seja das pessoas. O que significa isso, ser ruim para ser bom? Explica, não complica não, explica. Tipo assim, se uma pessoa chega em você, eu tô com isso aqui, Autocomiseração. e aí, tipo assim, ele tá esperando que você seja bom com ele, coitadinho, que você passe a mão na cabeça dele. Se você for bom com ele em determinado momento, você tá matando aquela pessoa em vez de estar ajudando. Sim, você tem que dar, em outras palavras, você tem que dar um tapa na cara. Acorda! Para! Muitas vezes, você tem que ser ruim para aquela pessoa, naquele momento, para você ser bom para ela. E aquilo vai ter um efeito contrário daquilo que ela faz. Sim. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu cheguei no palestrante e falei para ele, não estou conseguindo, não fiz isso aqui, não deu certo. Eu esperava que ele fosse falar, cara, coitado de você. Ele olhou para mim e falou, bem feito. Entendeu? Quem manda você não fazer as coisas certas? Então, tipo assim, ele me causou um efeito contrário. Como tem muitas pessoas que ficam chorando engano. Exato. E aí, Só que daí você fala assim, você estudou? Suficiente para você poder ganhar mais? Exato. Então Daí ele está chorando. lembra quando a tua mãe falava que você vai estudar? Não quer não. Então você vai mexer, vai funcionar. Da mesma maneira que o entusiasmo de um sacerdote e seus deveres santos. Oi? Sim, ainda bem, né? Mas o segredo das Sefirot, que eu falei na semana passada, a Cabalá do autoconhecimento, é você saber virar a moeda para o lado certo. Né? O Raveira aqui mandou uma mensagem das palavras do Rav Shaul. Diz o seguinte, Romanos 8:18, pois tenho em mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que
que nos há de ser revelada, porque a criação aguarda ardentemente a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, e não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade? O Satã? Não, o homem. Na esperança de que também a própria criação há de ser... Oi? Não, quem sujeitou a criação... Não, quem sujeitou a criação a sua própria vaidade foi o homem. Por isso a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, para que quando os filhos de Deus, que é o homem, seja transformado naquilo que ele foi criado para ser, então ele tirará também toda a sua criação daquela condição. Ok? Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós, os gemidos inexprimíveis. O que o apóstolo quer dizer aqui? Pega o gemido inexprimível. Não, ele quer dizer que no nosso íntimo, porque é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Vou fazer uma piadinha mesmo, que é melhor, né? É só para sorrir um pouquinho. Então, o que é esse Espírito que geme em nós com espíritos inexprimíveis e sabe o que pedir? O que ele diz é que há uma essência dentro de cada um de nós. Há uma certeza dentro de nós. Há uma certeza dentro de nós. Compartilha com a gente aí, o que vocês têm para dizer. Sobre a música. É o poder da palavra, né? O poder da palavra. Sim, olha. Deu tilt aqui. No tic-tac aqui estavam brigando na hora. Então, o Espírito que se move com palavras inexprimíveis em nós, o pessoal pensa que isso aqui é o do Shuriken da Labacaia, ela não é. Não é. É, na verdade, que existe dentro de nós uma chama que arde. Existe uma chama que arde. Oh, maldição, né? Existe... Mas vocês lembraram na hora, uma nota, maestro, né? Uma nota é suficiente, né? Há algo dentro de nós que exprime aquilo que realmente precisamos. E ele precisa ser libertado. Dentro de nós há um espírito que sabe o que pedir. Então é preciso dar lugar ao Espírito. E como que a gente dá lugar ao Espírito? Falei na aula passada. Aí ele fala aqui embaixo, né? Eu não li tudo. Que segundo a vontade de Deus intercede pelos santos. Então, há algo de dormente dentro de nós. Quando o apóstolo fala aqui, o Shaul Rachalia fala, que a lei está sujeita pela carne, e que a carne milita contra o Espírito, o que isso significa? Significa que quando nós acendemos nossa condição da alma animal, que eu falei na semana retrasada, quando nós estamos menos presos ao que é físico, quando nós libertamos nossas ideias daquilo que é físico, daquilo que é temporário, daquilo que é efêmero, onde a traça e o tesouro corroem, como diz o Rav Yeshua, então nós não conseguimos acender a nossa verdadeira identidade. Aí fala aqui, então,
Da mesma maneira que o entusiasmo de um sacerdote em seus deveres sagrados é uma qualidade natural que somente pode ficar dormente, mas não desaparece nunca. Assim também é o amor ardente por Deus, que existe no coração de todo judeu, pode ficar temporariamente adormecido, mas sempre pode ser despertado. Em outras palavras, a verdadeira essência que o homem possui, ela está adormecida. E ela é preciso ser cavada. Né? Aquilo que há de mais valioso sempre está mais fundo, mais difícil. Né? E mesmo depois que você encontra, é preciso saber olhar. A maioria de nós, se encontrássemos um diamante em seu estado bruto, jogaríamos fora. Porque ele vem, primeiramente, ele está no meio do carvão, geralmente, de pedra, e você não consegue ver a diferença. Não consegue. Então, enxergar mais além, enxergar mais no fundo, é o segredo de se tornar grato. E atuar na lapidação das situações que temos experimentado. Bom, eu quero terminar a meditação de hoje, e eu mandei esse áudiozinho no WhatsApp do pessoal durante a semana, falando das pessoas que têm defeito. E aqui menciona alguns defeitos que a pessoa não podia ter e que desqualificavam o exercício do sacerdócio. Oi? Para ser sacerdote, exatamente. Qualquer versículo 16 do capítulo 21 fala assim: Deus falou a Moshe dizendo para falar a Aarão, como disse, qualquer entre os teus descendentes que tiver defeito não pode se aproximar do serviço para apresentar oferenda do pão a seu Deus, pois não é agradável para Deus que qualquer homem que tenha um defeito se aproxime para realizar o serviço. Sim. Sim. Não. O texto fala aqui, eu vou ler, vou chegar lá. Qualquer homem cego, coxo, ou que tenha o nariz deformado, ou um membro disforme, ou um pé quebrado e uma mão quebrada. Quem é corcunda ou anão? Não é baixinho, é anão. Quem tem uma mancha no olho? Menos de 1,5 metro. Tem os membros atarracados. Quem tem um forte eczema ou esfinge? Quem tem uma hérnia ou os testículos esmagados? Todo descendente de Aarão, o sacerdote que tiver um defeito, não pode aproximar-se e apresentar oferenda ao fogo de Deus. Enquanto ele tem defeito, ele não pode se aproximar para apresentar a oferenda do pão ao seu Deus, mas se o defeito passar, ele pode vir aqui entre parênteses. Ele pode comer as oferendas de pão de seu Deus, o pão, as oferendas de pão que eles trazem, então ele continua sendo sacerdote. Ambas as oferendas da santidade das santidades e a oferenda da santidade. Mas ele não pode vir para o véu da separação para aspergir sangue. Ou seja, ele ficava no átrio, na parte mais externa. Ele não pode se aproximar do altar externo se tem um defeito. E assim não violará o caráter sagrado e é santo para mim, desde que eu sou o seu Deus, a quem os faz santos. Moshe falou isso para Aarão, seus filhos e todos os filhos de Israel. Diga.
Sim, tem um aspecto físico, tem um aspecto da isenção, que eu mencionei no meu comentário lá do WhatsApp. Devemos enxergar isso como uma isenção, não como uma segregação, não é isso? Por exemplo, uma pessoa hoje que tem um defeito físico, ela não consegue mercado de trabalho. Hoje tem uma postura um pouco diferente, mas enfim. Antigamente, se a pessoa fosse um anão, ela só podia ser geralmente assessorista de elevador, né? Ou ia para o circo, não é isso? Aquela coisa horrível. Hoje não, hoje não, mas não deixa de ser um circo, né? Trabalha de anão porque é anão, né? Faz papel de anão, né? Anão faz papel de anão. Hoje não, graças a Deus, o mundo está mudando. Hoje, pessoas com nanismo atuam normalmente, graças a Deus, né? Pessoas com outras deficiências atuam, né, em outros segmentos, né? Há quem prefira contratar, né? Minha esposa trabalha com surdo, né? Há quem prefira contratar surdo, né? Porque ele não ouve, então ele tem mais atenção naquilo que ele faz, né? Mas eu quero trazer para o campo literal, para o campo moral e não para o literal, para a gente está terminando já, está um pouquinho passado, dá 1 hora. O que é o homem cego, o homem coxo, o que tem o nariz deformado, o que tem o membro disforme, o que tem o pé quebrado, o que tem a mão mirrada ou a mão quebrada, quem é corcunda ou anão e quem tem uma mancha no olho, ou quem tem uma forte eczema ou espingem, e quem tem uma hérnia, os testículos esmagados. Bom, esses aspectos físicos, como fala Shaul Hashali, que todas as coisas do passado eram sombras daquilo que havia de vir, então devemos trazer para os nossos dias o significado moral daquilo que está falado aqui, no sentido literal. O que é uma pessoa? Então, para fazer o serviço divino, para se empregar o serviço divino, para ter bem-sucedido no serviço divino, a pessoa não pode ser cego. O que é o cego? É o ignorante? É o que não sabe ler? Não é o que não sabe ler no sentido... lê, mas não entende. É o cego. Ele não vê, ele não tem percepção, é o ignorante. E é dito que o ignorante não pode ser verdadeiramente devoto. Quem tem o nariz deformado ou membro disforme? O nariz deformado, o nariz achatado, é uma pessoa que não fareja a justiça. Os sábios dizem que Mashiach farejaria a justiça e julgaria pelo seu nariz. Não julgaria pela vista dos seus olhos, é dito, e nem pelo ouvido dos seus ouvidos, mas ele sentiria o cheiro, ele discerniria as intenções humanas. Então, o nariz deformado é alguém que não sabe discernir, e não tem discernimento. O membro informe ou pé quebrado significa pessoas que têm um andar irregular, pessoas que têm um mau comportamento, pessoa que anda com os pés sempre resvalando. Volta ao Salmo de Davi que fala: quando eu olhei para os ímpios, meus pés quase resvalaram. Uma das formas de tropeçar é não manter os olhos naquilo que é reto. A mão mirrada tem a ver com aquele que é avarento, aquele que não está ali para doar, que está ali para receber, não é? Inclusive, quando Moshe Rabbeinu chama os anciãos, ele fala aquele que um homem de verdade, que saiba ser um ancião, que seja e que não tenha amor ao dinheiro, não é? Quem é corcunda ou anão? O anão é uma pessoa que não tem estatura espiritual, uma pessoa que não cresceu espiritualmente. Ela ainda está na sua condição de inferioridade na elevação de seu caráter. E o corcunda é a pessoa pessimista que sempre olha para baixo. O otimismo, olhar para cima, olhar para frente. Quem tem uma mancha no olho é aquele que não enxerga bem e sempre que enxerga de uma forma deturpada. Ela tem uma mancha no seu olho, ela é sombrio e ela enxerga sempre
a periferia, ela não enxerga o centro. Isso está ligado também àquilo que eu falei sobre olhar com olhos positivos, julgar para o bem. Uma pessoa que tem uma forte eczema ou impingem, é uma pessoa que tem algo de ruim dentro, na verdade, e esse algo de ruim começa a sair para fora, se externar. Uma pessoa que tem hérnia é uma pessoa que está sempre cansada, é uma pessoa que não tem ânimo, uma pessoa que tem dificuldade de se locomover, ela anda, mas logo ela senta, ela tem que sentar, seja uma hérnia na coluna, seja uma hérnia abdominal, enfim, ela é uma pessoa debilitada espiritualmente, é uma pessoa que não tem um caminhar contínuo. E o testículo esmagado é uma pessoa que não produz, porque o Isod, que está lá na árvore da vida, é o fundamento. É chamado de o fundamento. E ele está localizado na região genital porque ele tem a ver com o fruto. Uma árvore você não conhece por suas folhas, pela sua flor, pela grossura de seu caule, do seu tronco, pela resistência de seus galhos. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, essas qualificações são qualificações para alguém que pretende exercer qualquer serviço sagrado, inclusive o serviço sagrado de ser um filho de Israel, de ser judeu, porque ser judeu é ser um sacerdote. Então, alguém que queira ter sucesso na sua vida espiritual deve trabalhar os defeitos de sua alma, mencionados aqui, e que são reflexos de questões morais que devem ser trabalhadas na nossa vida. Ok? Entenderam? Bom, alguém tem algum comentário? Quer fazer alguma participação? Sim, exatamente. Mashiach é o nosso reflexo, é o nosso espelho, o nosso alvo, para que sejamos homens perfeitos, a fim de que tenhamos a estatura de um varão perfeito. Né? A Shaul Hacharia vai mencionar a estatura, de outra palavra estatura aqui, relacionada ao anão, né? A estatura de um varão perfeito. É preciso alcançar essa estatura. E para alcançarmos essa estatura, é preciso corrigir os defeitos da alma, que a gente lê aqui no sentido literal, mas que se aplica um conceito moral para os dias de hoje. É exatamente isso. Ok? Comentário? Não? É isso. Até o nosso próximo encontro, às 17 horas, voltando para o Shiur de Shabbat. Shalom e até o nosso próximo encontro. Shabbat Shalom.